Convido os irmãos a abrirem no profeta Ageu, capítulo de número 1. Aqueles irmãos que acompanham pelo site da igreja os temas da liturgia vão perceber que eu estou juntando 2 domingos em um só. Capítulo 1, os versos de 1 a 11. Então, se você se preparou para o culto só até o verso de número 6, hoje você tem brinde. Talvez seja mesmo muito próprio que hoje a gente tenha cantado este cântico. Nem todos conhecem, é o que parece. Eu entrego tudo a ti. Mas parece muito próprio que tenhamos cantado isto, porque a leitura do texto sugere exatamente esta questão. Irmãos, há um problema por detrás desse texto que nós precisamos conhecer. Então, deixa eu explicar, para depois a gente ler. O povo de Deus voltou do exílio, 70 anos no exílio. O povo de Deus tinha uma missão. Nós lemos há poucos domingos sobre Crônicas, a missão doxológica, e o livro das Crônicas foi escrito justamente nesse período, para tentar mostrar para o povo de Deus, que Deus chamou aquela nação para ser uma nação de adoradores. E se você ler o finalzinho do livro das Crônicas, do segundo livro das Crônicas, você verá exatamente este final, que o Deus pôs no coração do rei Ciro, dar material. O próprio rei Ciro diz que ele foi chamado por Deus para fazer uma obra de restauração. Ciro vai dizer assim, olha só, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar por todo o seu reino um pregão, uma palavra por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, gente. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me entregou para eu edificar uma casa para Deus em Jerusalém. Quem dentre vós é deste povo de Deus, que vá para Jerusalém edificar essa casa? Está lá em segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23. E assim também começa o livro do profeta Esdras. Aquele povo voltou para a terra com um propósito que Deus havia levantado de se tornar um povo de adoradores, uma nação doxológica, um projeto doxológico, o mesmo projeto de Davi, o mesmo projeto de Abel, irmão de Caim, o mesmo projeto de Sete, filho de Adão, que havia substituído Abel, como disse a própria Eva. O mesmo projeto de Noé, o mesmo projeto de Abraão, o mesmo projeto em toda a Bíblia, que eu e você nos tornemos adoradores do Senhor. Mas aquele povo tinha um problema por detrás do texto de Ageu. Qual é o problema? Porque eles mudaram o projeto. Lembra quando nós vimos o texto de Davi? Que Davi mudou o projeto, ele começou a querer um projeto de expansão do seu poder. Lembra o que Deus fez? O que está por detrás desse texto, da palavra dura de Ageu, preste atenção. É o coração que muda o projeto de Deus para a sua vida. O que está por detrás desse texto é o seu coração pecador que mudou a sua vida e que enganou você e agora está tirando de você o projeto doxológico. Você não adora mais a Deus como você deveria, você sabe disso. É isso que está por detrás desse texto. Esse é o problema desse texto. Então vamos ao texto. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu,
A palavra veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa é a acusação. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esta é a acusação do texto. Por isso ele vai começar de novo essa expressão: veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus vos retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, a simples leitura desse texto já é um sermão, fala a verdade. Eu quero convidar você a ir a esse texto profundamente, mas aí com coragem diante de Deus, sem máscaras, sem desculpas, sem justificativas enganosas. Eu quero convidar você a ir diante de Deus para tomar uma decisão. Qual é a casa que vem primeiro? É lógico que o texto não está falando do templo de paredes. O texto está falando de culto. Está falando de vida com Deus. No Novo Testamento nós entendemos que templo não é a parede. É ser povo de Deus. É o que você é com Deus. Então, eu também quero ir com coragem, junto com os irmãos, a esse texto, para pensar na minha vida como uma casa. E eu quero saber como é que eu quero construí-la. E a pergunta é: quando é que eu sei que chegou a hora de eu restaurar a minha vida com Deus? Quando é que eu sei que chegou a hora de mudar as coisas? Essa é a pergunta que nós vamos fazer para o texto essa noite. Eu quero então, nesse momento, nós vamos ter um cântico. Eu queria que você pensasse exatamente assim: eu sou apenas um peregrino que caminha nessa terra,
e preciso aprender a viver. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, precisamos mesmo que o Senhor lance ao pó a nossa glória. Precisamos mesmo ter coragem para ouvir a Tua palavra. Precisamos de Ti. É por isso que queremos que o Senhor fale. E que a Tua palavra produza vida em nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, veio a Zorobabel, veio a Josué. Aqui tem data, aqui tem nome, aqui tem instrumento. O texto, irmãos, é um texto que trata da realidade. Deus está se dirigindo claramente às pessoas. Deus não está rodeando, não está usando meia palavra. Deus está falando claramente, não é uma discussão platônica sobre a vida, não é um devaneio filosófico. Deus está dizendo, eu vou falar com vocês aí, que estão vivendo no segundo ano do rei Dario. Quero falar com você, Zorobabel, você é o governador. Quero falar com você, Josué, você é o sumo sacerdote. Vocês têm nome, têm endereço, têm RG, têm CPF, têm tudo isso. Deus não está fazendo uma discussão filosófica. Deus está tratando da realidade, gente. Deus está falando de um problema sério, de um fato. E o fato é, o meu povo não me ama mais. O meu povo me despreza. O meu povo não tem interesse pelas minhas coisas. Esse é o ponto. Lógico que Deus não está falando de templo, de pedra, de tamanho de templo. Deus está dizendo, vocês não têm interesse em mim, porque vocês mudaram a matriz de interesse. Eu tinha dado a vocês um projeto de serem o sacerdócio santo. Eu tinha dado o projeto de vocês serem meus adoradores, porque que me adorem em espírito e em verdade, porque é esse tipo de adorador que Deus busca. E vocês mudaram. Vocês foram construir as casas de vocês. É disso que Deus está falando. Deus não está usando meias palavras. Quem crê, quem entenda a palavra de Deus, que pare para pensar. Olha a acusação levantada. O termo da acusação é simplesmente esse: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Está lá no verso de número... Perdão, antes disso. A acusação está lá no verso 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E quem disse isso? O povo. Essa é a acusação. É simples, gente. Do que o texto está falando é de prioridade. Quando Jesus Cristo veio e disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, estava falando sério. Não era discussão filosófica. Estava falando de mim, estava falando de você. Estava falando do fato de que nós mudamos a nossa matriz existencial. Nós começamos a olhar para outros deuses. O projeto de Deus fica em segundo plano. Simples assim. Meus irmãos, a afirmação pública de Deus nessa acusação é que você deixou Deus por causa dos seus interesses pessoais. Essa é a acusação pública. E o que nós precisamos é ter entendimento
para descobrir quando é que nós precisamos refazer a nossa vida com Deus. Porque às vezes a gente está tocando a coisa tão no automático, que a gente acha que está tudo certo. Nós estamos vindo à igreja, até estamos entregando dízimo, embora isso não seja uma realidade assim tão fiel mesmo. Mas há sinais de que precisamos mudar, de que não dá para viver uma vida com Deus, de fato, verdadeira, sem que exista um projeto de restauração do culto na nossa vida. Então, irmãos, vamos parar para pensar, olhando para esse texto, quando é que eu sei que chegou a hora de eu fazer uma revisão de vida? Talvez já tenha chegado. Vamos ver. Vamos juntos caminhar. O verso de número 3 diz exatamente isso. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Então agora, depois da acusação, o profeta vem dando a substância do problema. E aí Deus vem e fala através do profeta, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Irmãos, o problema está sendo tratado aqui com essa expressão, habitardes em casas apaineladas. Como essa não é uma expressão comum para a gente, o que é isso? Casas apaineladas eram casas com coberturas mais seguras, protegiam das intempéries, davam descanso, tinham sombra para aquele sol escaldante, protegiam do frio. Eram casas que davam a eles uma sensação de segurança. Você começará a ser despertado para a restauração do culto a Deus quando você começar a perceber, preste atenção, que os seus interesses pessoais determinam e se sobrepõem à sua vida com Deus. Preste atenção. Quando é que eu sei que está na hora de eu mudar o meu jeito de ser? Quando os meus interesses pessoais determinam a minha vida e se tornam mais importantes, ou se sobrepõem à minha vida com Deus. Quando a minha vida com Deus está muito mais dependente dos meus interesses pessoais do que o que deveria ser o interesse de Deus. É disso que Deus está falando quando diz: é tempo de vocês habitarem nas casas cobertas, enquanto a casa de Deus está descoberta. Gente, não está falando de construção, preste atenção. Está falando de vida com Deus. A sua vida com Deus está uma ruína, está destruída, está descoberta, enquanto você está lutando pelo vil metal, ou você está lutando por outras coisas. O problema não é o quanto eles sabiam da verdade, mas o quanto a verdade os movia. O problema não era o quanto eles entendiam a respeito de Deus, mas o quanto este entendimento era o parâmetro pelo qual eles viviam. Você vai construir a sua fidelidade, a sua felicidade. Era disso que eles estavam fazendo. Era isso que eles estavam fazendo. O ponto de Ageu é que eles redirecionaram a vida deles para um projeto pessoal e não para o projeto doxológico de Deus. Doxológico é o projeto de adoração. O que determinava a vida dele eram seus projetos pessoais. Irmãos, isso é muito sério. Nós sabemos que isso é sério. Nós não precisamos que Deus use meias palavras. Aliás, nós queremos que Deus não use meias palavras. Porque nós sabemos que essa acusação é verdadeira. Habitar em casas apaineladas é o conceito de que eles buscavam conforto, abrigo, nas estruturas que eles mesmos haviam criado.
Eles haviam construído um ideal de felicidade a partir de suas próprias forças. Eles haviam construído um ideal de vida que deixava Deus em segundo plano. Quando Deus reclama sobre o tempo de se edificar o templo dele, Ele está conclamando a todos nós a respeito da urgência de mudar essa matriz de vida. A sua segurança, a cobertura, não pode ser construída por você. O que você acha? Que é porque você é inteligente? Porque você consegue bom emprego? Que você é bom negociante? Ou porque você é uma pessoa de fácil inteligência emocional? Você sabe se comunicar? Ou porque você é grande, você é forte, ninguém pode com você? É assim que você acha que vai resolver a sua vida? Que você canta melhor, que você toca melhor, que você sabe mais, que você é isso, que você é aquilo, que a parede do seu escritório está cheia de diplomas? É isso que vai te determinar? Você mudou a matriz. E quando você cair na real, se você for corajoso para encarar isso diante de Deus, você vai perceber que os seus interesses pessoais estão determinando a sua vida, estão se sobrepondo, sendo mais importantes do que a sua vida com Deus, e você deveria chorar. Mas o bom, quando você percebe isso, é que é hora de mudar. E essa é a melhor coisa. Lembra de Davi? Davi mandou contar os exércitos. Agora eu quero ser uma nação. Vou confiar em mim mesmo. Nós vimos isso aí uns sermões atrás. Até levita. Nós não queremos levita. Não queremos nada de conjunto de louvor aqui. Nada de sacerdote. Nós queremos guerreiros. Aí Deus vem e manda a peste. Porque Deus não se agradou de Davi. Aí cai a ficha. E quando cai a ficha, é a hora de mudar. Eu não sei porque é que a gente demora tanto para mudar, que é tão claro que precisa. Então, irmãos, quando você notar que a sua busca por felicidade está em privilegiar os seus interesses pessoais, como se eles realmente devessem comandar a sua vida, então está na hora de você buscar a restauração do seu culto. Porque no fundo, o primeiro amor foi roubado do seu coração. E ele não pertence mais a Deus. Está na hora. Se a simples leitura dessa palavra já te incomoda nesse sentido, é hora de mudar. É assim que funciona. Mas o texto não para aí, eu também não quero parar aqui. Veja que agora ele volta, é como se ele estivesse dividindo em etapas. E ele conclama o povo a pensar no passado, verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele está provocando reflexão, gente. É por isso que ele fez uma pergunta: acaso é hora de vocês construírem a casa de vocês, enquanto a nossa relação está em ruínas? Isso é uma provocação. É para você pensar mesmo. Esse texto está aqui para a gente pensar. E aí ele fala: considerem o vosso passado. Opa, vamos refletir sobre isso. Talvez Deus esteja falando justamente sobre a história de como Ele já tratou o povo. Eles estão vindo de um exílio de 70 anos. E por quê? Porque eles confiaram neles mesmos, confiaram nos homens. Deus precisou tirar tudo deles para ter um livro de lamentações, como de Jeremias, em que Jeremias diz assim: caiu a nossa coroa,
Nós cantamos há pouco aqui, não sei se os irmãos sabem, né? Lança no pó a nossa glória. É isso que Jeremias está dizendo. Caiu a nossa coroa. Nós não somos tudo aquilo que achávamos que éramos. Considerem o Deus a quem vocês servem há tanto tempo. Considerem a história de família, se for o caso. Considerem o quanto vocês já tiveram e já desfrutaram da felicidade de viver um primeiro amor com Deus. Então ele fala, considerem. Felizmente, há algo dentro de nós que Deus plantou quando nos criou, que clama constantemente por Deus. Há uma sede em nossa alma. Por mais que você esteja se tornando duro de coração, por mais que você esteja tentando negar a Deus na sua vida, se comprometendo só com você mesmo, Deus plantou uma sede que não te deixa em paz, e não vai deixar se Deus assim quiser. Eu torço por isso, eu clamo, eu oro, estou pedindo para Deus dar sede, dele ficar com aquela sede de morrer no deserto. Sede de Deus. Uma das frases famosas de Agostinho, e linda frase, é esta: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Você vai ficar inquieto, porque Deus plantou no seu coração isso. Ainda bem que existe isso dentro de nós. E havia isso dentro do povo. E Deus conhecia o seu povo. E sabia o que estava acontecendo. Veja como é que ele trata isso no verso 6. Dessa sede, desse anseio sempre insatisfeito. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Não sei se você notou uma coisa interessante. Comeis, e não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não saciam, não se saciam. E vestivos. Disse Jesus assim: por que andais ansiosos por tantas coisas como comer, beber e vestir? Buscai, pois, em primeiro lugar. Gente, eu acho que esse profeta mandou a cola para Jesus, não é possível. A gente sabe, né? É lógico, gente. Veja que o problema deles de não se fartar, de não se saciar e de não se aquecer, não era falta de comida, nem falta de bebida, nem falta de roupa. Que diz: comeis, bebeis e vestivos. O problema deles não era a falta de salário, porque eles tinham salário. O problema deles é que a alma estava insatisfeita. O seu problema às vezes não é a falta das coisas, é a falta de Deus nas coisas. Porque às vezes o que você está fazendo está tão distante de Deus, que comida sem Deus não mata a fome, bebida sem Deus não sacia a sede, e roupa sem Deus não dá calor, e salário sem Deus não vale nada. Já dizia o falecido Seu Pinheiro: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Eu não sei se isso é bíblico, gente. Se alguém sabe onde está esse versículo, me fala. Mas se não é, segue o princípio.
E o princípio de que uma vida sem Deus é nada. Não importa o que ela tenha. Não importa o que você conquistou. Você construiu uma casa na areia. Ela parece bonita. Ela parece forte. Mas ela vai cair se Deus quiser. E Deus quer. E Deus já fez a minha cair várias vezes. Só para você falar assim, o pastor está rogando praga. Não é, gente. É porque enquanto a nossa alma não se constrói com Deus, ela não se faz, ela não se constrói. Tudo faz falta, nada tem sentido. Os investimentos deles na busca de felicidade não eram reais. Não eram efetivos. E eles faziam isso, gente. Eles compravam, eles comiam, eles bebiam, eles vestiam, eles trabalharam muito. Veja que o texto diz assim: eles semearam muito. Não era que eram preguiçosos e não conseguiam as coisas, não. Não era que eles não trabalhavam, eles estavam construindo. É que quando a nossa construção está desconexa com Deus, por exemplo, você jovem, está estudando, né? E eu sei que você está vislumbrando, vou trabalhar, vou ser o próximo Bill Gates. Que nem eu já sonhei que ia ser o Camargo Correia, vocês já sabem. Mas quando a sua construção está desconexa com Deus, ou quando Deus é só um meio, um instrumento, uma ferramenta para as suas aquisições, ou pior, quando Deus às vezes nem tem nada a ver com o seu plano, nada do que você construir vai preencher a sua alma. Nada. Se você está projetando um casamento sem Deus, ele não te preencherá. Pode ser a moça mais bonita desse mundo, o rapaz mais simpático também, pode ser a pessoa mais rica, não importa o que mais você pode ter na mão, sem Deus, é areia. A vida sem Deus é ruína. Quando Paulo diz que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus, tem gente que faz assim, eu estou fazendo isso aqui, mas é para a glória de Deus. Tem gente que acha que é um jeito de fazer um batismo das coisas, né? Paulo não está dizendo assim, é um jeito de você santificar as coisas, não. Paulo está falando, é um jeito de você dar verdadeiro significado ao que você faz na vida. É você trabalhar, é você conquistar, é você construir de um jeito que glorifica a Deus, porque o que você faz tem a ver com Deus. Aí então não importa o tamanho, não importa o tamanho do salário, não importa se a roupa é bonita ou não, não importa se a comida é filé mignon ou ovo frito, se é para a glória de Deus, isso te preenche, porque a alma não se preenche com pão. Nós lemos hoje, para que você saiba que nem só de pão viverá o homem, ou como Isaías disse assim, para vocês aprenderem que na verdade a gente se alimenta de coisas que é maior que pão. Então, jovem, você está estudando, estuda, planeja a sua profissão, mas cuidado, ela tem de ter alguma ligação com Deus, e se você não sabe como fazer, precisa aprender. Você vai abrir uma empresa, irmão? Está querendo arriscar? Crise é oportunidade, eu acabei de ver, eu falo chinês, em chinês, crise é oportunidade, tudo bem, irmão. Porque a vida inteira é uma oportunidade de viver para Deus. Então quem vive para Deus, mesmo que esteja em crise, nunca está em crise. Quando é que você percebe
que precisa restaurar o seu culto. Quando você percebe que algo anda errado com a sua alma, e ela não encontra paz em tudo que você está fazendo. Nessa hora, que você semeou e semeou e semeou e a sua alma não se alimenta disso. Que você comeu e não se fartou. Que você bebeu e não se saciou. Que você vestiu e a sua alma anda fria. Que o fruto do seu trabalho nada produz. Que verdadeiramente te construa. Está na hora de mudar, irmão. O seu problema não é o quanto você ganha. É para quem você ganha. Não é o que você veste, mas é para quem você veste. Não é qual é a qualidade da água que você bebe, mas que você bebe esta água das mãos de Deus. E quando você descobre que algo está errado, em como você ganha, em como você come, em como você veste, em como você bebe, em como você vive, tem que mudar. Não adianta passar perfume para ficar cheiroso. Tem que tomar banho. Ouviram? Na fé, não adianta passar perfume para ficar cheiroso. Tem que tomar banho. Tem que estar limpo o coração. Ainda bem que nós não somos franceses. Irmão, ninguém se afaste do irmão que não tomou banho. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos ajudar a lavar uns aos outros. Eu não sei quais são os... Tem alguns animais que fazem isso, né? Um lambe o outro. Gente, nenhuma ideia, tá? Um cuida do outro para o outro ficar limpo. Eu não sei se é gato que faz isso. Não sei quem é que faz. Eu sei que gato lambe o próprio pelo. Eu sei, o exemplo não foi bom, pastor. Tudo bem, mas aqui vai servir para eu dizer para você o seguinte. Que nós sabemos que temos que mudar como igreja. Quando a gente percebe e olha ao redor e vê que estamos fazendo muita coisa, não estamos encontrando paz, verdadeiro relacionamento com Deus, a nossa alma não está sossegada. Está na hora de nós restaurarmos o nosso culto. Mais para frente, irmãos, agora os versos 7 a 11. Eu tinha planejado que ia pregar um sermão de 2 horas nos versos 7 a 11. Mas, como eu trouxe tudo para agora, eu vou fazer bem menos que isso. Só para intimidar você. Nessa parte aqui, há algo semelhante com a parte anterior, mas é um pouco diferente. Note assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, novamente. Mas agora há uma ordem de Deus. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então agora ele começa dizendo o seguinte: o que é que agrada a Deus? Ele fala, o meu padrão é esse. Vocês têm que se esforçar, subam o monte. Tragam a madeira. Edifiquem a nossa relação. Edifiquem uma vida comigo. E eu vou me agradar disto. Há uma parte da nossa liturgia que diz assim, que restaurar o culto é restaurar o prazer em agradar a Deus. Irmãos, filhos de Deus são pessoas que foram chamadas para viverem para o inteiro agrado de Deus.
Assim como ele falou de Jesus, tem que falar de cada um de nós. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer na vida desse meu filho. E o segredo é aquele que Ageu deu. Como é que eu agrado a Deus? Quando eu vivo para Ele. E Jesus fez isso plenamente. Jesus diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Comer, beber para mim é fazer a vontade do meu Pai. E é isso que me satisfaz, disse o Senhor Jesus. Não a minha vontade, mas a tua, Pai. Edificai a casa, e dela me agradarei. Precisamos redescobrir a beleza da vida doxológica, o prazer da vida de adoração. Irmãos, a acusação de Deus é simples. Vocês deixaram a vida de adoração por causa dos seus interesses. E aí tem irmão que culto é se dar tempo, se tem vontade. Às vezes até pior, eu não vou no culto porque eu não tenho roupa para ir. Ah, não vou no culto porque, sei lá, tem tanta desculpa. Futebol, notícia, passeata. Eu vou na passeata pelo Brasil, que eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que você está. Mas vem cá. Edificai a casa e eu me agradarei dela. O despertamento para uma vida que põe Deus no centro de tudo. O despertamento para uma vida que constrói relação com Deus em tudo, a cada dia, todos os dias. É isso, disso que se trata a nossa relação com Deus. É isso que agrada a Deus. Mas olha só, agora ele muda, ele não está mais falando do que ele é, do que agrada. Ele vai falar da realidade deles. Verso 9. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Eu até dei ênfase na leitura, porque era a minha ênfase mesmo. Eu dissipei. Deus não vai te dar descanso. Glória a Deus. Vocês não vão falar glória a Deus? Deus não vai dar descanso a você, enquanto você não voltar a construir a casa com Ele. Escute o que eu estou dizendo. Porque foi que eles levaram muito para casa e Deus... Que Deus é mau? Deus não ama seu povo? Deus não quer o melhor do seu povo, para o seu povo? É justamente por isso. Porque filhos de Deus, supremamente, vivem nessa terra para aprender a serem totalmente de seu Pai. E enquanto isso não acontece, o pai pega o chinelo, o pai pega a vara, o pai pega o cinto, e o pai corrige. A alegria do Senhor é a nossa força, dizia Neemias. Quando Neemias chamou o povo, vamos construir o templo. Deus quer que nós reconstruamos o templo. O povo estava meio assim, meio... Aí Esdras vem ler a Bíblia, lê a palavra, lê a lei. E o povo chora, falando, nós pecamos tanto contra Deus. E aí o povo fala, nós estamos desagradando a Deus. Aí Neemias chama o povo, fiquem felizes, regozijem-se, porque agora nós vamos viver para a alegria de Deus. Porque viver para a alegria, viver para agradar a Deus, essa vai ser a nossa força. Capítulo 8. Verso 10 do livro de Neemias. Estou aqui do lado do presbítero Hinaldo. É uma concorrência lembrar os textos.
Irmão, quando é que você descobre que está na hora de mudar e de restaurar o culto? Quando você perceber, encarar o fato de que Deus está reprovando o seu modo de vida. Você precisa cair a sua ficha. Precisa cair a sua ficha. Que Deus está reprovando o seu modo de vida. Com um assopro eu dissipei. Olha, veja como é que é Deus que está no centro dessa ação. Com um assopro dissipei, diz o Senhor dos Exércitos. Querem saber por quê? Verso 8. Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Porque você não está construindo a vida com Deus. Nosso coração sabe que Deus faz isso por amor. Deus faz isso para o nosso bem. É por causa do culto que Ele quer que nós entreguemos a Ele. Mas por que Ele quer isso? É porque isso é o melhor para nós. O melhor para nós é viver para Deus. Eu sei que você acha que o melhor para você é viver para você mesmo, mas não é. É viver para Deus. A disciplina operada por Deus, ela ocorre porque Deus não vai descansar enquanto não colocar você na linha, na verdadeira estrada de luz. E nós vamos fazer uma reunião de oração, de jejum, pedindo a Deus para não nos dar descanso, até Ele nos fazer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Se convocarmos uma reunião de oração só para isso, Deus não dê descanso a mim, até eu ser um verdadeiro adorador, quantos viriam na reunião fazer essa oração? Tem gente corajosa, mas é assim que tem que ser, irmão. Lembra o que Davi fez? Deus, é o seguinte, eu sei que eu errei, que eu não agradei o Senhor, então que eu caia nas tuas mãos. Aí ele baixou, esperou, e Deus corrigiu o seu coração. E é a melhor coisa. Você sabe que precisa restaurar a sua vida de culto, a sua vida de adoração, a sua vida com Deus, quando você começa a perceber e a encarar de verdade que Deus não está aprovando o seu modo de vida. E a humildemente, simplesmente se converter dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor. E o profeta Isaías diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Foi? Vocês cantaram? Invocai-o enquanto está perto, e Ele terá compaixão. Mas pode ser que alguém esteja sendo reprovado por Deus e não está percebendo. O que eu posso dizer sobre isso? Vou dizer duas coisas, vou até ler. Olha lá. Quem está sendo reprovado por Deus e não consegue perceber isso, primeiro, pode estar tão dominado pelo pecado que Deus pesará ainda mais fortemente a sua mão para que ele veja, porque Deus não desiste. Ai, 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 meu Deus. Não se converta ao Senhor enquanto se pode achar. Isso é terrível. Mas, gente, filho desobediente, filho ruim, desobediente, precisa de vara. Não tem jeito. Vocês querem que eu diga o quê? Não, Deus ama você.
Mesmo você fazendo tudo que você está fazendo, esquecendo dele, ele ama. Só que é por isso que ele disciplina. Agora tem algo pior. Então a primeira coisa é essa: Deus vai pesar mais, vai converter você de algum momento. Mas o pior é que podemos dizer também que quem está sendo reprovado por Deus e não está percebendo, pode não ser um filho de Deus, mesmo que ache que é. Porque se estáis sem disciplina, Hebreus capítulo 12, da qual todos são participantes, vós não sois filhos, mas bastardos. E se o seu coração é assim insensível, a ruína será completa. Mas se agora isso fala com você, se a mensagem dói, mas ela fala com você, e você percebe que está desagradando a Deus, louvado seja Deus. Mas lembre-se, é hora de mudar. Mulher, onde estão os seus acusadores? Foram todos embora, Senhor. Eles também tinham os pecados deles. Ninguém ficou para te acusar? Para te apedrejar? Eu não vou fazer. Mas vá e não peques mais. É hora de mudança. O que o profeta Ageu está fazendo? Conclamando o povo a um verdadeiro envolvimento com Deus. De forma prática, simples. Olha para o valor que eles davam às coisas que dizem respeito a Deus, como a reconstrução do templo. E depois você vai ler Ageu e vai ver aí os versos 12 a 14, aí você vai ver Deus operando. Depois você lê em casa. Porque quando Deus age e o seu povo entende, nós somos restaurados. Acredito que as conclusões para essa mensagem devem ser suas, sobre o modo como você se vê diante de Deus. O mais importante é você parar de se esconder e verdadeiramente se expor diante de Deus, como Davi, que antes se escondia e parou. Enquanto eu calei os meus pecados, sem envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, e Deus apertou, até que eu confessei o meu pecado. Pare de se esconder. É necessário essa clareza acerca de si mesmo. O objetivo é ser sem meias palavras. Converta-se. Deixe o seu caminho. Não podemos mais permanecer numa relação de fachada com Deus, de disfarces. Ou assumimos que amamos a Deus e confessamos nossos pecados, ou assumimos, vou servir a outro Senhor. Não dá para servir os dois. Não deixe os seus interesses se sobreporem, guiarem a sua vida com Deus. Se a sua alma sente falta de paz e você se sente reprovado, buscai a Deus. Seja corajoso para isso. Somente Deus
Deus, somente Deus, vai cuidar de você. Descubra isso. Aquela mesa ali é a prova disso. Porque sem Jesus, construiríamos e nunca haveria paz. Mas quando ele estava para ir para a cruz, ele disse assim: a minha paz vos dou. Porque somente Deus, em seu amor, pode cuidar de você. E eu quero convidar você, irmão, a entregar os cuidados desta vida a Ele. Totalmente. Eu não lembro mais a letra do cântico. Eu acho que é tudo entrego a Ti. Não é isso? Como é que é o canto que vocês cantaram aí? E eu entrego a Ti. Bom, tá bom. Se fosse mais um pouquinho no tempo, na nossa história de igreja, seria: tudo entregarei, tudo a Ti, Senhor, entrego. Tudo entregarei. Hoje é dia de mudança. É para mim e para todos aqueles que ouvem a palavra e creem em Deus. Senhor, ajuda-nos a entender que existimos para Ti e que o nosso descanso está no Senhor. Para que não sejamos mais como meninos, agitados pelo sabor das circunstâncias. Que a nossa fé se firme em Ti e o nosso descanso esteja só em Ti. Perdoe-nos, porque de forma imatura nós nos esquecemos do Senhor. Deixamos de olhar para o alto e focamos nossa vida naquilo que não alimenta. Esta noite, Senhor, nós clamamos que nos restaures, que restaure a nossa fé. E como o Pai recebe o Filho que se desvia, também nos receba e nos dê o Teu amor. Que a graça do nosso Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, estejam sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.